Fala pessoal, estamos começando mais um Sedu Talks, hoje falando sobre o segredo para atrair mais alunos nas instituições do Sistema S. Hoje a gente vai falar especificamente de Senac e Senai. E para falar sobre isso a gente trouxe dois especialistas muito fera, com muita experiência de mercado. Agora a gente apresenta eles para vocês. Então, me apresentando, eu sou o Thiago Lustosa, eu sou diretor executivo da Conteúdo Edu e hoje eu estou como host desse podcast, junto com o meu sócio e amigo Lucas Teixeira. Boa, prazer, gente. Meu nome é Lucas Teixeira, sou diretor de operações e sucesso do cliente da Conteúdo Edu. E show de bola. bola. O Sistema S, né? Isso aí. A gente tem, hoje, felizmente, na Conteúdo Edu, a gente tem alguns clientes do Sistema S, né? Falar nisso, apresenta o Conteúdo Edu, né, Thiago? Acho que é importante. Vou falar um pouco. Então, assim, Conteúdo Edu, nós somos, como vocês já sabem, uma agência exclusiva do setor educacional. A gente atende praticamente só instituições de ensino e algumas particularidades que são empresas do Sistema S. Então, dentre essas empresas do Sistema S, a gente teve aqui o Ivan, né, que é do Sebrae, teve aqui recentemente com a gente. Aí nós temos o Senac, ainda não é nosso cliente, né, a gente tá plantando, mas nós temos aí SESI, Senai, Sescop, entre outros aí que a gente tem experiência e por isso que a gente quer fazer esse bate-bola aqui hoje. E para falar sobre isso, primeiro quero chamar nosso primeiro convidado, o Fernando Rocha, eu não sei se Fernando Rocha, gerente de mercado da FIEG, né? Então eu queria te chamar para você se apresentar, falar um pouco mais sobre você e um pouco mais das suas experiências aí. Muito bem, então Thiago, Lucas, Vanessa, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Então, eu trabalho na área comercial há muitos anos, né? Acho que posso dizer que mais de 30 anos de experiência e na gestão de times comerciais, acho que mais de 25 anos de experiência. No setor educacional, na verdade, foi uma mosquinha que foi picada, né? Em mim, eu não era da área, trabalhava com outros segmentos. E no SESI e Senai eu estou há 4 anos liderando, né, os times da área de mercado comercial, para negócios corporativos e para também os negócios dos cursos técnicos Senai e outras jornadas dos clientes pessoa física, né? Mas especificamente no Senai, nós temos esse desafio, né, de como é que a gente consegue ainda ser relevante com a marca e ainda ser relevante para as pessoas que estão buscando formações técnicas, né, em especial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí no bate-papo. Muito bom, show de bola. E a nossa outra convidada, Vanessa Pascoal. A Vanessa que é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos e que tem uma bagagem gigantesca, principalmente com o time de vendas, né? Então, Vanessa, se apresenta aí pra gente, por favor. Bom, pessoal, obrigada, né, pelo convite. Eu acho que é muito bom a gente falar do que nós fazemos todos os dias, né? E venda fácil, né? Fica mais fácil. Venda é uma coisa que eu brinco, que eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Eu formei em publicidade e propaganda, mas se alguém perguntar qualquer coisa de agência, eu vou passar a bola para frente, né? Porque a vida toda eu estive no comercial. Não me arrependo, é uma área que eu escolhi para minha vida, assim. E o Sistema S foi um presente. Tem 1 ano e 3 meses que eu estou no Senac, né? Passei por várias instituições de ensino, IPOG, né? Uma delas. Também trabalhei numa área nada a ver, mas também vendendo. Eu trabalhei no Itaú um tempinho. E aí vim para o Sistema S, né? Que é outro universo. O Fernando está aqui, tá de prova. É bem diferente. Mas que bom estar aqui. Espero que o papo seja enriquecedor, né? Para quem quer vender um pouco mais, espero que a gente traga alguns insights aí, apesar de ser outro mundo, né? Vamos lá. Perfeito. Eu até vejo, assim, um dos primeiros desafios que eu enxergo na atuação de vocês é a questão de vocês precisam vender, vocês precisam de resultado, mas existe uma parte regulatória muito forte nisso, né? E a gente vai entrar um pouco mais nisso também, que eu acho que é um desafio. Mas o Fernando, começando aí, o Fernando comentou na fala dele sobre a questão da força da marca. E eu queria começar com vocês hoje falando sobre esse tema. Vocês acreditam que a força da marca ajuda a vender mais? Já abriu portas para vocês venderem mais? Ou isso hoje não tem relevância no mercado? Qual que é a visão de vocês? E só complementando isso, né? E se em algum momento ela atrapalha, né? Se existe alguma coisa Verdade, que faz com legal. que ela atrapalhe, na verdade, para determinados produtos, né? Que talvez ela seja forte para um lado, mas aí para vender outro acaba atrapalhando. Verdade, legal. Tudo bem, Vanessa? Então, eu falo que estar no Senac hoje com essa marca é um diferencial, né? O aluno, quando ele procura a gente, ele não tem dúvida da qualidade. Então, querendo ou não, sim, né? Uma
uma porta gigantesca que a gente tem para chegar no cliente. Eu acho que atrapalha quando vem o nível de exigência. E hoje eu confesso que nós não estamos ainda 100% para essa entrega no nível que o nosso cliente pede. Não porque a gente não queira, mas por essas questões burocráticas mesmo que o próprio sistema exige, né? E que eu não sou contra, eu acho que deve ser feito. Se vocês trabalharem um dia no Sistema S, vocês vão entender o porquê é tão burocrático assim. Então, eu acho que é uma segurança que nós temos. Mas, às vezes, sim, às vezes a rapidez, né, na entrega que o mercado hoje tem, a gente deixa um pouquinho a desejar. Só que, em contrapartida, é a certeza de estar entregando algo 100% confiável, com qualidade, né, que tem aí treinamento, que a gente sabe que os professores são... se não os melhores, mas um dos melhores que nós temos assim no mercado. Então, acho que é isso. Acho que a gente precisa, sim, trabalhar a marca junto com o comercial, senão não faz sentido, né? Sempre tem a guerra, né? O departamento de marketing com o de vendas. Mas quando eles estão bem, né? E quando a gente consegue linkar, não tem erro. O Senac agora, só a critério de informação, 2026 a gente completa 80 anos. Então, não é brincadeira, né? É muito tempo de marca, né? É muito tempo. Quantas empresas sobrevivem a 80 anos? 80 anos, é isso. Muito bem, a Vanessa colocou pontos importantes. Eu acho que a marca, falando do Senai especificamente, a gente está há 70 anos no estado de Goiás, né? É uma marca que está há muito tempo já aqui. Claro que ajuda, porque na questão da reputação, né? Então ninguém duvida de que a empresa, que ele está contratando um serviço e qual está posicionando, tem um posicionamento sobre isso. Por outro lado, quando a gente fala da inovação, como é que a educação está evoluindo, você consumir educações, formações técnicas em especial, aí eu posso dizer que atrapalha, porque você fica dentro de uma parte, né, da memória das pessoas de marketing de que o Senai é o curso técnico, o curso de mecânica, a gente é muito mais do que isso. Então, eu acho que a força da marca, ela precisa agora transpassar essa ideia do que a gente faz, né? Quando a gente olha o Senai hoje, a gente tem curso de pós-graduação, né? Daqui a alguns poucos anos, a gente deve estar com programas de mestrado, doutorado, virando aí centro universitário, né? Então, ver toda a jornada da formação. Na formação técnica, em especial, do Senai, a gente entrega, acho que como no Senac, né, tem um cuidado, um zelo muito grande pela qualidade, a experiência da entrega, né? Tanto hoje, né, com a possibilidade de você fazer formações à distância, mas as presenciais, por exemplo, são muito especiais, né? Porque o aluno vai viver com equipamentos de última geração, né? Usinagem 5 eixos, por exemplo, né? Que nem pouquíssimas indústrias no país têm esse tipo de equipamento. Já chega no mercado de trabalho, já consegue, né? Aquela experiência hands-on, né? Que é muito semelhante ao Senac, né? Se você fazer um curso no Senac também, de planificação, você vai viver uma experiência em laboratórios modernos. Mas acho que resumindo, a marca ela ajuda, ela é uma etapa, principalmente, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre campanhas de marketing, ela ajuda a gente porque a gente já pula uma etapa de descoberta. Você não precisa mais, as pessoas já sabem o que é, mas tem um desafio que a gente pode falar daqui a pouco sobre como é que a gente posiciona os produtos, né? Que eu acho que essa é a questão. Mas até complementando essa pergunta e até puxando um pouco o que o Teixeira comentou, tudo bem, a gente tem lá uma força de marca, só que se a gente sair na rua agora e perguntar para alguém o que o Senac vende de curso e o que o Senai vende de curso, eu entendo que a maioria das pessoas vai falar cursos técnicos ou curso de qualificação de alguma coisa. Nesse desafio da questão da marca, vender os outros produtos, por exemplo, vocês têm faculdade, então a gente tem a faculdade Senai, a gente tem a faculdade Senac. Qual que é o desafio de eu vender o próximo nível? Porque assim, a pessoa, eu enxergo até, eu vou fazer essa pergunta um pouco mais ampla. A questão da pessoa achar que é de graça, da gratuidade, e a questão que existem os produtos que são gratuidade, mas de forma geral, por exemplo, você vender um produto que não é gratuito e às vezes nem é um ticket tão baixo, e além disso ainda vender o outro nível. Por exemplo, eu vender um nível superior, eu vender uma graduação, uma pós-graduação. Quais são os desafios quando você pega a questão da marca? Eu tenho uma marca muito forte, mas muito forte em técnico, muito forte em alguma formação de qualificação, mas e o resto? Eu falo que o principal desafio que a gente tem antes desse, Thiago, é traduzir o que é o Sistema S, né? Porque a gente tem Senac, Senai, Sesc, e aí a galera confunde um pouco, né? Então, eu vou aproveitar aqui. O Senac, nós dedicamos à parte de cursos voltados para o comércio. E aí, dentro dessa gama, a gente tem o curso técnico, né? A nossa pós-graduação, que agora está bem focado no EAD.
Nós temos uma escola de idiomas, então às vezes as pessoas nem sabem, né? A gente Tem visto muita hoje campanha líder, nova né? na rua. É só nossa- A gente tem Não, uma a campanha escola tá de muito forte, idiomas, né? legal. Há anos, né, que o Senac tem, né? a Isso. escola E eu de diria idiomas, que é um dos melhores, né? Porque eu acho que antes de conhecer, eu até falava de outras escolas, mas realmente a gente preza muito a qualidade, é muito bom. E a gente trabalha também com os cursos que são rápido, né? Que é a parte de cursos profissionalizantes. Então tem o técnico, né? E essa outra gama. E hoje a gente tem essa dificuldade de falar com o mercado nesse diferencial. Primeiro, porque eles acham que é gratuito, né? Porque a gente tem um programa de aprendizagem que, sim, é magnífico e é, sim, gratuito, voltado para as empresas, né? Para preparar aquele colaborador para o ambiente de trabalho. Então, esse, sim, é gratuito e de excelente qualidade. Mas a gente tem alguns programas que são pagos, né? A maioria deles, inclusive. Então, hoje a gente tem, sim, esse desafio, né? A gente conversa com o público, a gente explica como que funciona e, às vezes, ele fala, achei que era gratuito. Mas é bacana porque o nosso valor, né? Ele é muito acessível. Eu não falo que é barato porque a gente consegue aí linkar a qualidade. Mas é acessível ao público. Então, às vezes, eu brinco assim com os meus vendedores, né? Não precisa a gente ter medo de falar o valor que nós temos, porque a qualidade é infinitamente maior. Para ser bem honesta, tem programas que a gente vende que às vezes eu não acredito. Não sei se é a realidade do Fernando, mas eu ainda acho que a gente cobra um valor bem abaixo assim do mercado. E aí, Thiago, é um desafio, porque às vezes as pessoas acham que não tem qualidade. Por incrível que pareça, elas linkam essa parte de ter o valor acessível a não ter qualidade, ou não, é de graça, não é bom, né? Porque o pessoal às vezes fala muito isso. Então, a gente tem sim esse desafio que está linkado diretamente com a marca, como vocês trouxeram. E é todo dia vivendo isso, né? Trabalhando com o time, formas de contornar essas objeções, né? Para ter uma entrega. É isso. Sim. E eu acho que dentro dessa jornada, né, dos cursos profissionalizantes, que a gente chama de curta duração, está a gratuidade do Senai, né? Que é semelhante ao que acontece no Senac. Que são os produtos de entrada. Tem também os produtos que a gente comercializa, né? Que são de curta duração. Mas eu gosto de fazer uma analogia com futebol, né? Eu gosto muito de futebol, então eu acho que curso técnico para o Senai a gente está disputando um campeonato regional. Quando a gente vai para a graduação, a gente está indo para os campeonatos Libertadores, né? Coisas assim. Quando a gente vai para a pós-graduação, já Champions League, já são campeonatos de... Porque aí a gente não tem posicionamento nessas segmentos, né? Em graduação e pós-graduação, a gente não é reconhecido. A marca é forte, mas as pessoas, se tem pós-graduação, a graduação do Senai, eu acho o mesmo talvez para a escola de idiomas, né? Como Exato, a gente não ser reconhecido por um segmento que a gente está atuando. Mas eu acho que a questão do preço, ele é muito... Eu não vejo que isso seja um problema, né? A questão do preço tá muito mais... Acho que o desafio que a gente tem muito mais hoje é o valor da formação técnica. Eu acho que a questão está muito mais nisso. Quando a gente pega países como a Alemanha, né, que é muito industrializado, a maior parte da população tem a formação técnica. Sim, historicamente a gente partiu para uma estratégia mais de ensino superior no Exato, Brasil. isso foi um posicionamento do país, né, em ter a formação. E nos últimos anos, né, acho que talvez 10, 15 anos, houve muito incentivo para as formações superiores, né, para as classes que não acessavam. Não que as classes não deveriam acessar o ensino superior, mas o que daria empregabilidade, hoje ainda a gente vive o desafio da empregabilidade, são as formações técnicas. É onde a indústria, por exemplo, ou o comércio precisa das pessoas mais especializadas naquele segmento e não tem a mão de obra. E com boas remunerações, né? Então, eu acho que o desafio é reconhecimento da importância na sua formação, na sua carreira, a partir de um curso técnico. Que depois dele você pode seguir para uma formação de graduação, você pode ir para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, mas você vai viabilizar, né, uma população ter acesso a uma educação viável pelo ticket, que ele vai ter um potencial de empregabilidade muito grande, para a partir daí ele seguir uma carreira, ele pensar nisso, né? Então acho que o desafio quando a gente conversa, né, tem alguns amigos empresários, você vai conversar com eles e fala assim, cara, acho que eu preferia toda a vida trazer alguém com um ensino técnico aqui, sabe, que vai chegar aqui e vai conseguir já sair executando as coisas, já vai entregar, e às vezes falta, né, essa mão de obra, né? Então assim, a gente até usa muito esse argumento, né, da empregabilidade, né, nas nossas campanhas de curso técnico. Eu acho que tem aí, até linka com a próxima pergunta que eu ia fazer aqui, que é um pouco disso de como é que vocês, então, têm organizado as estratégias para esses níveis de ensino, né? Então, assim, os desafios são diferentes, o público é diferente, a marca também traz um aspecto diferente para isso. Então,
Hoje, como vocês têm até organizado nas estratégias, talvez, de marketing e também nos times comerciais, como ter organizado, eu tenho separado uma equipe, né? Porque uma venda de um produto de pós-graduação, ele entra um nível de consultoria talvez muito maior, né, do que um curso de qualificação, curso técnico, profissional. Então, também como é que vocês têm feito para se organizar nessa estratégia marketing e vendas aí? Eu falo muito que para você vender algo, você precisa conectar com o seu público, né? E aí, quando a gente vai vender produtos diferentes, que é o técnico, né? Que o Fernando trouxe uma questão bem bacana da gente trazer aqui, que é, às vezes, as pessoas acham que o técnico não prepara tanto quanto uma graduação ou pós, e é justamente o contrário, porque foca no mercado, né? Foca ali no dia a dia. Então, hoje eu falo muito para os meus vendedores, vocês precisam entender o cliente e saber qual é o momento de vida dele para oferecer o melhor produto. Às vezes tem cliente que chega lá, por exemplo, querendo comprar um curso de, sei lá, Excel, né? Que é um curso que a gente tem de muita categoria e o pessoal gosta muito, né? É um dos mais práticos, assim, presencial, enfim. Você realmente sai de lá sabendo mexer nas planilhas. Só que, às vezes, ele não está preparado nem para a informática básica, né? Tem muito caso, assim. E aí, a gente tem que entender esse aluno para poder realmente vender para ele, né? Para poder oferecer o melhor produto. E isso acontece quando o aluno já chega lá querendo uma pós-graduação, né? E sem estar preparado. Às vezes ele quer uma pós, mas ele não sabe nem onde ele quer trabalhar ainda. Então, a gente sempre fala da formação técnica. Porque é um curso mais rápido, então você consegue identificar se é aquilo ali mesmo que você quer para a sua vida, né? Digamos assim, você investe tempo, mas menos tempo do que começar uma graduação ou uma pós-graduação, né? Então, a gente sempre tenta ouvir o cliente, né? Tirar essas dúvidas, fazer as perguntas necessárias para oferecer o melhor produto. Eu acho que não tem estratégia de marketing que funciona melhor se a gente não entender o que o público precisa. Eu posso colocar lá uma campanha, sei lá, de R$200 mil, não sei. Se a gente não entender o que o público quer, eu acho que é jogar dinheiro fora, praticamente. Legal. Não, é importante o que a Vanessa colocou. Assim, eu acho que eu vejo assim, em vendas a gente sempre, eu colocava, até pela minha experiência, eu colocava muita energia nas competências dos consultores, que é importante, sem dúvida, né? Ter consultores de vendas mais preparados, vendedores que tenham uma pegada, né, de ser mais persistentes, entender um pouco a jornada. Mas eu vejo de uma maneira mais ampla, né, o segredo do sucesso do resultado, né? Tá, né, em 3 aspectos, né? Pessoas, processos e tecnologia. Você ter bons consultores de vendas, mas que não sabem operar, por exemplo, um CRM, entender a jornada do funil de vendas, não adianta. Você vai ter ele ótimo, mas ele vai ter poucas oportunidades de estar frente a frente com um cliente potencial, né? Que ele qualificou, que ele já está fazendo essa jornada. A tecnologia é você ter sistemas, e aí dentro da tecnologia eu acho que embarca também o marketing, né? Qual é a ideia, qual é o objetivo, o que a gente quer na persona, quem a gente quer alcançar para fazer a nossa oferta. E a tecnologia também ajuda nessa jornada. O que a gente quer? Qual é a nossa estratégia da jornada? É uma estratégia em que a gente está levando ele para uma promoção, ou uma estratégia que ele quer um reconhecimento sobre a carreira que ele está escolhendo, ele quer uma ajuda para escolher uma carreira? Eu acho que esse conjunto, a gente tem que olhar esses 3 âmbitos: pessoas, processos e tecnologia. São esses, eu acho que essa junção bem ajustada que vai fazer o resultado acontecer. Lá, por exemplo, no Senai, a gente é o dia todo perseguindo isso, né? A gente olha como é que está o time, como é que estão os processos e como é que está essa tecnologia que a gente está utilizando está rodando, funciona, está bem ajustada para os resultados que a gente precisa alcançar. Pela quantidade de oportunidades e leads, né, que o time comercial lá está gerenciando, né? Se a gente não tiver uso de ferramentas ali como o CRM, sim, acabou, né? Realmente você vai perder muito do seu investimento daquilo que está chegando, você fica sem poder saber aproveitar, né? O que deu certo, o que deu errado, como é que eu melhoro meu marketing, como é que eu melhoro meus processos comerciais, né? Se eu não tenho os dados, né? Sim, você fica sem poder de gestão, né? Você não consegue gerir sem você saber o que está acontecendo, o comportamento de quem está chegando, o comportamento do tratamento desse lead pelo time, né? Se o processo, né, está funcionando, se as integrações, né, de marketing tudo que a gente não consegue medir, a gente não consegue mudar, né? É isso, você não consegue. Então, acho que esse é o conjunto que a gente tem que procurar. O nosso dia a dia é esse, né? Olhar esses 3 aspectos e falar, onde é que a gente melhora? O que está faltando melhorar aqui? Acho que esse é a busca. E eu até vejo que, assim, dentro da pergunta do Teixeira, quando a gente consegue fazer uma boa leitura desse ambiente, eu consigo fazer o que a Vanessa comentou, da segmentação do público de maneira extremamente direcionada. Porque aí eu sei exatamente, é muito interessante que se a gente for pegar, dentro desses anos que a gente está, por exemplo, com o Senai, a gente tem percebido uma mudança leve, sutil ainda, não tão agressiva,
Mas antigamente a gente tinha uma galera muito mais velha e agora a gente está começando a ter o interesse de um público mais jovem querendo fazer curso técnico. Que antigamente era sem condição. Você pegava um jovem, ele queria fazer uma faculdade, ele saía do ensino médio e ele queria entrar na educação superior e o pai dele não aceitava. Agora, a gente percebe que vários não querem ingressar na educação superior, isso é fato. O cara faz um curso lá de gestor de tráfego de 20 horas e bota na bio do Instagram que virou gestor de tráfego. Ou então ele vai para um curso técnico e se joga no mercado de trabalho de maneira mais rápida. Geralmente o cara está no meio de uma formação técnica, ele já consegue ingressar no mercado e aí a partir disso ele já starta a carreira dele. Então a gente vê que eu acho que até tem esse desafio, inclusive, de monitorar, né? Como é que está esse fluxo do mercado e ver para onde que a gente está indo. Eu tenho um público mais jovem, não, agora eu tenho um público mais velho. Então, o que essa galera está realmente buscando aqui numa formação técnica nossa? Tiago, é muito bacana o que você colocou, porque nós do Senac a gente está se reinventando, né? Porque, como você trouxe, a gente tinha muitos cursos que era carro-chefe da casa, saía super bem, técnico de enfermagem e tudo, né? Só que agora tem esse novo público com outras demandas. Por exemplo, a gente está com um curso de pentest, né? Que é o hacker do hacker para saber se vai dar errado alguma coisa na parte de segurança, que é algo super novo e que a gente não imaginaria ter. Então, hoje a gente está lançando uma rede, uma gama aí de cursos premium para atender essa nova demanda. Então, assim, querendo ou não, o mercado faz a marca dar uma chacoalhada, né? Então, a gente está com cursos que antes, se você fosse procurar no Senac, você jamais encontraria. Porque sempre teve essa questão de ter um público mais idoso, né? O pessoal que ainda não sabe termos técnicos, né? Começar agora a carreira. Então, hoje não. Hoje a gente já está pegando essa outra gama, que são os mais jovens, focadaço em cursos mais atualizado. Técnico e atualizado. A gente está com o IA para negócios, por exemplo, que é bem segmentado, voltado para a empresa mesmo. E a gente não imaginava que ia ter toda essa repercussão. Então, antes era um público, agora está expandindo aí. Sim, a Vanessa falando e estamos concorrendo então em algumas áreas, né? Eu acho que o curso técnico, nas áreas techs que estão atraindo os jovens, né? O jovem está buscando as formações em cibersegurança, ele quer análise e desenvolvimento de sistemas, nós temos essas formações lá também. IA para negócios, a gente tem também essa formação oferecendo em workshops, né? Mais em formato, né, de pocket, para que os alunos experimentem isso e aí a gente gere algum tipo de interesse para ele na área de desenvolvimento de software. IA a gente está indo muito bem. Estamos, inclusive, fechando uma turma agora, né? A primeira turma de IA na FATESG. Eu acho que o desafio é esse, né? A gente colar a imagem da tecnologia avançada às marcas, que são tradicionais. Então, a gente precisa entender, e aí são os desafios de marketing, de posicionamento de branding e de marketing, né? Porque como é que você vai posicionar uma marca dentro de um cenário que tem muitas outras empresas que já estão basicamente dominando o cenário, já né? São nativas digitais. Já são nativas digitais. Desse ambiente de tecnologia, né? E aí talvez o Senai, por exemplo, né, pegando o seu exemplo, né, vai estar muito vinculado, até vamos brincar aqui, né? Eu não quero sujar minha mão de graxa, né? Eu não quero ir lá fazer um curso técnico de mecânica, mas na verdade porque é o que o Senai é famoso, né? A gente até brinca com aqueles memes do aluno mais fraco do Senai, né? E tudo mais, aquilo lá que é o pessoal que faz milagres elétricos ali, né? Mas, assim, tem essas formações que estão mais voltadas, né, para tecnologia, né? Para coisas mais novas. E até mesmo essas formações mais tradicionais têm um peso muito grande de tecnologia também, né, Fernando? Assim, que os laboratórios, né? A gente está visitando algumas unidades, você percebe que são laboratórios assim de ponta mesmo, assim, né? Uma estrutura muito, muito grande, não só de mão na massa no sentido de botar a mão numa graxa ali, vamos dizer assim, como a gente brinca, né? Mas é tudo muito computadorizado hoje em dia, né? Sim, os equipamentos. Por exemplo, quando você pega uma formação técnica, né? Vamos dar um curso lá, que é um prêmio nosso da área técnica, é o eletrotécnico, né? Ele tem a formação hoje, um profissional pleno, né? Você fala nem sênior, pleno hoje, com experiência, com formação no Senai, com experiência, ele está faturando em salários na faixa de 8 a 10 mil reais. E não tem esse profissional no mercado. Faltam esses profissionais no mercado. Então, às vezes a gente está olhando muito a área tech, mas tem partes da indústria que é o que move, é muito importante para o estado de Goiás, por exemplo, que a gente não está olhando as formações que podem remunerar e você ir muito melhor, né, do que você buscar uma formação
na área tech, por exemplo, né? Que talvez não seja a sua. Talvez você tenha que falar, pô, será que ser uma análise e desenvolvimento de sistemas são habilidades que eu vou me sair bem e vou desenvolver? Ou eu prefiro trabalhar com coisas mais hands-on, coisas que eu posso produzir ali? Então, a estrutura da John Deere, por exemplo, dentro do Canaã, é uma coisa assim absurda. Quem não conheceu, até sugiro que conheça, que assim, e é uma área, o agro, a gente está em Goiás, né? O agro carrega a economia local. E a gente tem uma estrutura gigante. Qualquer produtor rural que você conversa está faltando mão de obra. Está faltando operador de máquina, está faltando pessoas para dar manutenção na máquina. E a gente tem essa estrutura. Eu acho muito legal, e puxando para essas marcas, e até eu já vou puxar a próxima pergunta em seguida, eu acho muito legal porque essas marcas grandes, como o Senac, como o Senai, vocês conseguem fazer parcerias também com grandes empresas. As grandes empresas chegam até vocês e eu acho que isso faz muita diferença. Como a gente tem essa experiência com o Senai, eu já conheci alguns laboratórios. Por exemplo, eu sei que tem uma parceria muito legal com a Caoa em Anápolis, e a estrutura de mecânica é fantástica. Eu sou um apaixonado por carro e eu fiquei com vontade de fazer o curso, porque assim, você chega lá, tem os carros mais novos e tecnológicos do mercado. Você sabe mudar de carreira, né, Thiago? Não, acho que não, mas tô legal no marketing. A parte da John Deere que eu comentei, teve um outro que eu conheci que era uma estrutura da Electrolux, que tinha uma parceria. Então, é uma parceria com marcas muito grandes, marcas reconhecidas até internacionalmente, e até pensando nessa dinâmica. Quando a gente olha para a jornada do aluno, tanto do Senac quanto do Senai, o que ajuda a captar mais alunos nessas casas? O que faz com que o aluno chegue? São esses laboratórios? É essa estrutura? Não, é a mídia off que vocês estão fazendo? É a mídia digital? É rede social? O que faz hoje o cara vir estudar no Senac ou no Senai? Quer começar essa, Fernando? Bom, eu posso começar, Vanessa. Eu acho que é um conjunto, assim, não dá pra gente dizer que é só por um canal. Né, existe, até pela força da marca, existem a influência das pessoas que estudaram, existem muitos alunos que passaram pela instituição e pode recomendar, então a gente tem uma força da recomendação, sem dúvida. No que a gente pode controlar, quando a gente fala de campanhas de marketing, no caso, né, mercado a gente divide lá, né, a área de comunicação cuida das campanhas relacionadas à marca, posicionamento, campanhas de alcance, e a gente está voltado para campanhas de conversão, né, entregar um produto para alguém que faz sentido para ele aquele curso que a gente está oferecendo. Então, eu acho que a influência, o que vai influenciar nessa decisão é esse conjunto de coisas que ele vai ter no universo Senai. Por exemplo, se ele fizer uma formação, ele vai ter uma oportunidade, por exemplo, se ele for estudar no Senai Canaã, ele vai ter a oportunidade de conhecer o Centro de Referência de John Deere, por exemplo. Né? E ao lado dele tem o Instituto de Alimentos, que a gente está desenvolvendo lá, né, ensaios de microbiologia, né? Tem outro, é um cenário, né, parece um laboratório da NASA. Né? Se vocês não conhecem, fica o convite aqui para conhecerem. Então, quando ele entra nesse universo do Senai, ele vai ter condição de entender e ter várias possibilidades para ele pensar na carreira. Então, ele pode começar no Senai por um curso de mecânica e falar, caramba, tem outro mundo aqui que eu não conhecia, que posso me inspirar pela experiência, né? Pelo network. Ele pode começar até no SESI Escola, né? Pode começar é do lado ali. Exato. E a gente pensar nessa jornada do aluno, né? Porque hoje, estudar, a educação, eu acho que está passando por uma transformação, né? Não é só você ir cursar um curso de 160 horas. A educação agora ela é constante, né? Ela é permanente, porque as coisas estão mudando de maneira muito rápida. Então, também acho que é um desafio da marca e também pensar no modelo educacional, como é que a gente está oferecendo as formações, a experiência, né? Como que a gente comunica principalmente essas duas coisas que você trouxe, né? Que assim, primeiro, existe oportunidade do mercado de trabalho, que está aí, enfim, que remunera bem e que há espaço. E que há são três coisas, né? E que há uma instituição, o Senai e o Senac, que tem uma referência por ser bem reconhecido e empregar, e assim, que os empregadores veem com bons olhos, né? Você ter essa marca no seu currículo. E a estrutura que vocês têm de laboratório prático, onde a pessoa vai aprender, não é com equipamentos lá de anos e anos atrás, que vai chegar na prática e ninguém usa mais, né? Ou enfim, que ele vai chegar na empresa lá e vai falar, nossa, isso aqui tudo é novo para mim, né? Como muitas vezes acontece com uma formação superior, né? Às vezes a pessoa chega no mercado de trabalho e a maioria das coisas é nova para ela, né? Então essas três coisas elas precisam ser comunicadas, né, nas campanhas, né? Esse é um grande desafio para a gente atingir esse público, porque tem um público que já está preparado para tomar uma decisão, talvez por um dos cursos, mas acho que é uma grande parte ainda, né, tá aí nesse momento ainda de entender, né, assim, poxa, nem sabia que tinha essa oportunidade, nem sabia que o Senai e o Senac poderiam oferecer para mim esse selo, né, no meu currículo, né, de confiança, e não sabia também que eles tinham essa estrutura toda. Às vezes
pensava até que era algo um pouco mais ultrapassado, talvez, assim, né? Então, assim, acho que esse desafio é de comunicação, né? Seria dessas 3 partes, né? Acho que no caso do Senac, eu concordo com o Fernando que é um conjunto, mas desde que eu entrei eu fico tentando pensar assim, por que a pessoa faz um curso no Senac e não faz, talvez, em outro local, né? Eu acho que o diferencial que a gente tem é o slogan mesmo da marca, que é preparar o aluno para o mercado de trabalho. O Senac leva isso muito sério, muito a sério. Por exemplo, a gente não tem... eu falei do curso de Excel, que tem os laboratórios e tudo que é prático, mas todos os cursos que a gente desenvolve é focado na prática. Então, a gente não tem medo de vender isso. Então, eu falo muito para o meu time. Falem bastante sobre isso, porque é o nosso valor máximo. O aluno, ele vai para a aula e ele sai de lá com uma profissão. Não tem como. Tanto na área da beleza, por exemplo, cabeleireiro, né, manicure, que vocês sabem que o Senac é muito forte nisso, até os cursos que são mais técnicos, técnico de segurança do trabalho, o técnico que a gente tem na área de estética, por exemplo. Então, assim, prepara mesmo. A gente tem um cuidado com... Inclusive, as nossas turmas não acontecem se a gente não faz conta dos insumos. Tudo que vai gastar na parte prática, eu não sei o Fernando, mas é barrado. Se não deu ali a conta, a turma não abre, né? Então, a gente tem muito esse cuidado. Se eu tivesse que falar algo hoje que a pessoa escolhe fazer o curso ali e não escolhe outra instituição, é realmente isso. Mas vamos lá, qual que seria, se fosse para a gente excluir todos os canais, deixar um canal de aquisição de clientes? Se fosse para deixar um no Senac e um no Senai, o que seria? Qual que seria o princípio? Você deixar um canal, vai ser o canal de indicação, vai ser de tráfego pago, vai ser de media off. O que seria o único canal de aquisição que você deixaria hoje, se fosse a sua bala de prata? Eu acho que não só o Senac, mas tudo, né? Hoje é indicação, não tem como. É porque o outro faz, é porque o outro recomendou. Eu acho que o marketing, ele ajuda muito nisso, mas o lead qualificado é a indicação, não tem jeito. Esse a conversão é muito rápida. É muito rápida e é quase que imediata. E hoje eu falo que se as marcas não estiverem preparadas para esse assunto, para essa conversa, eu acho que elas não sobrevivem, né? Não adianta investir tanto em mídia e tudo se a gente não tem essa recomendação. Vamos zelar de quem está dentro. E a recomendação está linkada a isso, né? Você cuidar do time, você cuidar ali da experiência do aluno. E aí dá mais trabalho, né? Por isso que às vezes é mais difícil de fazer. Mas é o que hoje, e na minha visão... é estratégia de longo prazo, né? Na verdade, né? Assim, a qualidade é a melhor estratégia. E você não tem dúvida, né? Hoje tudo envolve... Não, e é muito legal ver vocês dois falando, porque assim, é muito legal quando você acredita na entrega do que você está vendendo. É porque uma coisa é vender produto ruim, é muito difícil. Produto que você não acredita, na verdade, eu sempre falo que o vendedor só vende o que ele compra. Então, se ele não compraria aquela ideia, se ele não comprou aquele serviço, ele não vai comprar aquilo. E assim, eu já comprei vários cursos do Senac, já fui aluno do Senac. Comecei, meu primeiro curso de montagem e manutenção de computador foi do Senac, fiz alguns outros cursos lá dentro. Então, eu já vivi essa experiência de prática e tudo mais, e realmente, até hoje eu limpo umas CPUs até hoje. Tem 15 anos isso, sei lá. Até hoje eu boto uma pasta térmica ali no processador de vez em quando. Mas é muito legal isso. E você, Fernando, o que seria o seu canal aí que seria indicação? É uma escolha muito difícil, assim. Por um lado, eu concordo com a Vanessa, e a gente pode pensar aqui, você já viu alguma propaganda de marketing do ITA, por exemplo? Não. Então, porque a própria experiência, né, do aluno já diz muita coisa. Mas no mundo em transformação que a gente está, e por uma influência instagramável que os jovens sofrem, né, que hoje, qual é a profissão que as pessoas querem? Querem ser o quê? Né? Influencer digital. Né? Assim, e isso é algo que é uma briga da influência. Ele quer isso, acha que isso vai ser mais fácil, que a jornada, né, do aprendizado é que vai levar ele para uma carreira. Então ele acha que é mais simples, né? Ele pode aprender uma profissão assistindo um vídeo do YouTube em 10 minutos, que ele vai achar que ele é um especialista naquele assunto. Então eu acho que a briga é muito mais nesse posicionamento, que aí eu acho que o marketing é peça fundamental. Não dá para você abrir mão para você chegar e também influenciar. Porque a pessoa vai ver, sem dúvida, a influência e a indicação de quem viveu a experiência educacional nas nossas instituições vai pesar muito. Mas quando essa pessoa faz a escolha, agora eu te recomendo, né, Vanessa? Falou assim, Vanessa, faz um curso no Senai, lá no Senai Canaã, que vai ser fantástico. Na hora que você procurar, se a experiência não for boa,
Se na hora que ele está olhando, deixa eu colocar aqui Senai, e essa jornada dele, será que eu vou encontrar facilmente? Será que a campanha de marketing, no meu posicionamento da minha marca, eu vou facilitar que ele fale comigo? E quando ele falar com o nosso consultor de vendas, qual vai ser a experiência dele? Não basta só a indicação. Então, essa jornada de entrada, a experiência do cliente, quando ele está chegando, ela vai pesar muito. E, assim, pô, realmente foi legal lá, Vanessa, porque os caras não falam comigo, não me atendem, os canais que eu tentei falar não funcionou, fui mal atendido. Eu acho que isso é uma balança bastante difícil, né, de você escolher. Né? Bem legal. Bem difícil. Esse ponto da jornada é algo bem legal. Eu queria só trazer um destaque, porque a gente falou muito sobre a questão da marca. Uhum. E uma coisa que eu acho muito legal do que vocês fazem, por exemplo, a Vanessa comentou, 80 anos de Senac, 70 anos de Senai, aqui no estado de Goiás. E quando a gente olha, vocês continuam... Eu lembro até da Coca-Cola, que você pega... Cara, a Coca precisa fazer propaganda hoje em dia? E a Coca continua fazendo propaganda. Todo final de ano, todo mundo vai pra rua para ver o caminhão da Coca passar. E eles continuam fazendo esse reforço de marca. Só que hoje em dia, todo mundo vê a silhueta da garrafinha da Coca, você sabe que é uma Coca KS. Agora, o caso de vocês, mesmo com toda essa força de marca, desse reconhecimento do curso técnico, a gente percebe que vocês continuam na rua, vocês continuam fazendo um trabalho muito forte de TV, de mídia orgânica, de vários canais, vocês continuam outdoor na rua. E o que eu acho muito legal é porque, assim, eu concordo com a fala dos dois. Eu acho que indicação é uma máquina de trazer gente qualificada com a conversão mais rápida. E concordo muito com o Fernando sobre a preocupação da jornada, que isso eu acho que a maioria das instituições de ensino no Brasil negligenciam a jornada do aluno. Então eu faço a peça mais incrível, eu faço o criativo bonito, eu faço um monte de coisa. Quando o cara chega no site, que é a sua vitrine, que é a sua fachada digital, seu site é péssimo. A sua experiência no mobile é horrível. Chega no site, o cara não sabe onde clica, onde vai, como que faz para falar com alguém, o que é que tem, não entende o produto, né? A gente faz o site pra gente, né, que trabalha lá, né? A gente não faz o site pro usuário, né? E aí, às vezes, ele não entende, né? O que é uma diferença de um curso profissionalizante para um curso técnico? Ele não sabe. Pra gente é óbvio. Claro, né? Assim, pra ele não é. Mas pro usuário não é, né? Então, assim, essa preocupação com a jornada, né? No site, depois que essa pessoa vira um lead, como que ela começa, como é que são os canais de comunicação. Talvez ela comece a ter um botão de WhatsApp lá, mas leva pra um lugar que, na verdade, ele não consegue falar com ninguém. E aí, não, vou te passar um outro número, não sei o quê. E quando você vê, o cara fala, não quero mais, não tive uma boa experiência. Não, isso quando alguém fala com o cara, né? Tem essas situações ainda, porque tem vários casos, a gente faz muito cliente oculto, e tem vários casos de instituições que ninguém contacta o cara. Então, assim, dentro dessa questão da jornada... Porque, às vezes, dentro do exemplo que o Fernando trouxe, a pessoa indicou, passou informações superficiais, mas eu quero saber mais. Entra em contato com a instituição, tenho muita dificuldade para deixar meu lead, e ninguém entra em contato comigo depois para converter essa matrícula. Então, assim, toda essa preocupação da jornada, eu acho que é algo que realmente, assim, faz muito sentido. Eu acho que são trabalhos complementares, e realmente, na minha opinião, acho que são os dois principais canais que a gente tem, que entra um pouco no digital, entra numa boa campanha. O exemplo que ele trouxe, por exemplo, foi uma indicação, ele cai numa campanha de Google, converte numa campanha de Google, e aí, a partir disso, ele entra na jornada de conversão. Então, muito legal esses dois pontos. Desculpa, pode falar, Vanessa. Eu ia falar porque o Thiago começou a perguntar pra gente por que a gente continua aparecendo, né? E aí eu faço questão de dizer que quem não é visto não é lembrado, né? Então eu acho que a gente precisa continuar, sim. A Coca-Cola que você trouxe aí de exemplo, acho que foi um exemplo muito assertivo. Mas hoje as marcas que às vezes a gente acha que não aparecem, elas estão tentando aparecer de alguma forma, né? Apple não estava nunca fez campanha e tudo, mas de uma forma ou de outra chega um e-mailzinho, né, um anúncio tímido ali, alguém utilizando. Então eu acho que tem que continuar, a gente precisa, mesmo tendo aí toda essa bagagem de marca, é necessário, né? Eu queria falar dentro disso também da jornada. Enfim, estamos com duas pessoas que estão à frente de áreas comerciais, né? E aí a gente estava até conversando um pouco antes aqui de começar, né, sobre esse desafio, né? Então, assim, as instituições do Sistema S tem um pouco da burocracia, né, que você falou, tem um pouco, talvez, de uma certa rigidez que é necessária, dado a natureza da instituição. E também, geralmente, não tem estruturas comerciais fortes no sentido que está mais acostumado ao ambiente 100% privado, talvez, sabe? Times comerciais mais agressivos, times comerciais com processos bem estabelecidos, com um playbook bem estabelecido. Então, como tem sido esse desafio, né, de criar e de treinar e desenvolver esses times comerciais? E qual a importância disso, né? Se precisa ou se dá para vender no e-commerce, talvez sem
sem nenhuma intervenção. Qual que é o tamanho da sua equipe hoje, Vanessa? Que a do Fernando eu conheço a equipe. Como é que tá a sua operação? Aproveita já até para contar um pouco pra gente. Então, no meu time lá nós implementamos, tá? Então, hoje eu posso falar que a gente tem um time comercial, né? Porque antes era atendimento. Eu cheguei no Senac, era atendimento. Hoje é comercial. Eu tô com 8 pessoas no meu time para atender o estado todo. E tem alguns consultores que estão alocados nas próprias unidades, né? Então, minha equipe hoje deve ter só de vendedor, mais ou menos uns 31 vendedores, mais ou menos. E aí tem os gerentes, né, que cuidam dessas unidades. Se te liberasse contratar mais, você colocava mais, né? Imagino, Nossa! né? Ainda deve ser pouco. Pelo menos para essa operação aqui de Goiânia, que é o primeiro atendimento que nós temos, que são essas 8 pessoas, eu precisaria de pelo menos 15. Porque, graças a Deus, o volume tem sido alto, né? Mas, enfim, você perguntou sobre times robustos, né? Times que são desenhados para a venda. Na minha equipe, a gente faz até gestão à vista, né? Quantas matrículas nós precisamos entregar no dia, se a gente está longe ou próximo da meta do mês. Isso é acompanhado, assim, na unha, diariamente. Para mim, não tem segredo. Venda é dia a dia. Se você não tem ali, chega para falar com o seu consultor, o que ele tem que fazer no dia, e termina o dia, você pede lá o check-out, não funciona. O CRM é super importante, a gente precisa sim, o controle dos leads, a jornada, tudo é importante, mas o vendedor ele precisa saber o que ele vai fazer no dia, senão ele não entrega. Então, acho que a principal característica assim, que eu tenho hoje no meu time é isso, eles sabem o que precisa fazer, ninguém tem dúvida, ninguém está perdido, e quando está perdido a gente fala assim, não, gente, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para a gente poder entregar, né? Eu acho que esse é o verdadeiro papel do líder. Mas não deixa de ser diferente. Eu vim, por exemplo, de Itaú, né? Que lá é um número. Então, assim, não tem conversa para alinhar. Você lê o manual, é aquilo ali, e você executa. E se você não entrega, tchau, né? É mais ou menos isso. Então, é diferente nesse sentido, né? Se você comparar o que a gente tem hoje, o que eu tenho hoje no meu time é muito mais humano, né? É muito mais, deixa eu ver por que você não está fazendo, calma aí, vamos conversar, é muito mais isso. E a gente sabe que o mercado está muito mais por outro lado, né? Toma aqui e faz, e se você não executar, a gente vai contratar outro. Então, hoje eu acho que no ambiente que eu tenho de time comercial é mais... Acompanhamento bem próximo. Isso, bem próximo. Bem o micro mesmo, o micro gerenciamento, né, que a gente fala. Boa. Fernando, a gente conhece a equipe, mas se você quiser falar para todo mundo que está escutando a gente, eu acho que é importante. Então, quando eu cheguei lá em 2021, o time de mercado tinha 10 pessoas, incluindo as pessoas administrativas. Hoje a gente está com 82 Uau. colaboradores, né? A gente cresceu muito, mas também, assim, eu acho que é muito por conta dos resultados, até porque a gente encontrou um cenário muito oportuno para se implementar processos comerciais, crescer a operação, porque havia uma oportunidade de crescimento também de faturamento. Quando a gente olha nos negócios corporativos que estão abaixo, né, do mercado, a gente saiu de um faturamento anual em 21 de 15 milhões, esse ano a gente vai entregar 60. Ano passado entregamos 48 milhões. Então a gente também está crescendo, não é só crescer pessoas e o faturamento não está crescendo. Quando a gente olha para a operação de vendas B2C, que é os cursos Senai, não existia isso. Para comprar um curso era só na unidade, né? Ele só tinha que ir lá e comprar presencialmente o curso. Hoje, na central de vendas, a gente fez ano passado 7 mil matrículas. Então, assim, a gente já está um pouco mais do que 50% das entradas de matrículas na organização, na instituição, no Estado. Eu acho que a gente precisa ter um conjunto, voltando no tema, né, de pessoas, processos e tecnologia. Acho que o gestor hoje ele tem que ser um mix, de ser um Sherlock Holmes com uma ótima liderança. Por que Sherlock Holmes? Porque ele tem que exercitar a capacidade analítica dele todo dia. Ele tem que buscar isso que a gente faz todo dia, e com o Lucas aqui todas as quartas-feiras, né, Lucas, basicamente, a gente sempre está olhando onde é que está o ponto cego, que a gente deveria melhorar em campanha de marketing. Onde é que está o ponto cego no time lá comercial? Por que a gente está com essa taxa de conversão? Como é que está a tratativa desse lead? Como é que está essa jornada? Como é que está as tarefas criadas dos clientes que a gente falou ontem que a gente não teve retorno? Então, esse conjunto de coisas é que vai fazer as coisas funcionarem. E aí, na perspectiva do consultor de vendas,
se ele não compreender esse processo, assim, que há muito essa questão, né? O CRM veio e as pessoas gostam bastante, né, de falar de quem vende o CRM, fala, não, a CRM é uma maravilha, que vai te dar o funil, o pipeline e tal, mas o usuário... Se não usar, o cara não usa, se não alimentar... eu acho que o desafio é ele compreender o seguinte, se ele não souber por que ele está fazendo aquilo, se ele não vê valor naquilo, não adianta. Vai ser só uma informação mecanizada que ele vai fazer. Como ele vê os insights, ele vai assim, por que eu estou criando uma tarefa hoje de um cliente que eu não falei com ele ontem? Né? Por que eu devo ter isso de uma maneira organizada? Como eu falei, ele pode ser o consultor de vendas mais talentoso do mundo. Né? Pode ser ótimo numa retórica de vendas, ótima abordagem, no approach, ele tem spin selling na veia, tudo isso ele é ótimo. Mas ele vai se perder naquela tempestade fala com poucos clientes, ele vai ter poucas oportunidades de falar com um cliente potencial. Então, eu acho que a gente tem que ter... Eu acho que esse é o desafio. A gente ainda vê, na educação, em especial, muitas oportunidades de crescimento. Haja vista a gente olhar a G4 Educação, por exemplo. Como é que os caras entram no segmento educacional, que está, né, mar vermelho, muita gente fazendo educacional, os caras reinventam a forma de você vender o produto. Então, eu acho que o ser humano é um consumidor infinito de produtos educacionais. Eu acho que o Senai vai estar nesse cenário nas próximas décadas. Legal. Só para complementar a fala do Fernando e a gente encerrar essa parte, eu sempre falo que o líder hoje, que tem sucesso com o time de vendas, é aquele que sabe transmitir o como. Porque às vezes você chega e fala para o seu liderado assim, você precisa fazer 2 matrículas hoje. Mas você esquece do mais importante, explicar para ele como que ele vai fazer. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse que dar uma dica de como ter times comerciais que realmente são focados no resultado, é o líder ter essa maestria de falar assim, fulano, eu vou te explicar como que você vai chegar nas 2 matrículas. Mas explicar mesmo, no detalhe. Você vai pegar aqui esses contatos, você vai ligar, a abordagem é essa. Você vai filtrar esse isso. Se ele te responder que não, você vai tentar isso. Se falar que sim, você vai... Entendeu? Então, eu acho que hoje, se eu tivesse que falar o segredo aí pro líder, é explicar o como. Quando a gente faz isso, muda tudo. E é até legal, porque eu vou direcionar aqui a gente pro final do podcast. E eu até ia trazer um bate-bola aqui com vocês, e uma das perguntas está bem direcionada ao que a Vanessa até já respondeu, que é uma estratégia que na cabeça de vocês faz diferença para ajudar o time de vendas a vender mais. O que seria um único gatilho, assim, se a gente for falar um único gatilho que ajuda seu time a vender mais? E aí você comentou sobre essa questão de... Falta só o Fernando desse acompanhamento. O que você diria aí, Fernando, que... Como, assim, que eu acho que é importante para quem é da área comercial, quem é vendedor, tem que ter incentivo. Incentivos financeiros, não só financeiros, mas incentivos de carreira. Legal. Qual a perspectiva que a gente está oferecendo para ele na carreira de vendas? Ele está ali, ele quer ser o quê? Né? Ele está buscando ser o quê? Ele quer ser o melhor? Eu acho que essa é a inspiração que a gente tem que trazer. O como, que é o início, vamos pensar na jornada desse novo colaborador que chegou, olha, é assim que você vai fazer, ele começa a experimentar, você vai ganhar credibilidade porque ele percebe que o líder está ajudando ele na trajetória profissional, mas se ele não tiver propósito, se todo dia ele não está vendo um propósito que ele está fazendo, cara, isso aqui vai me levar em tal lugar, eu acho que esse é o papel do líder, né? É fazer com que ele enxergue propósito naquela atividade, né? Que o que ele está fazendo, vocês me permitem só complementar isso, e eu descobri isso trabalhando com educação, né? Não vim do segmento de educação, mas essa talvez seja a parte, pelo menos para mim, de vendas mais nobre, porque você está influenciando na vida das pessoas. A pessoa vai fazer uma escolha de um curso que ela vai estar num cenário atual, né? Que a partir daquele curso a vida dela vai se transformar. Então, você trabalhar com educação e o time de comercial precisa lembrar disso, né? Que a educação é algo que vai transformar a vida das pessoas. Não é uma transação, você não está vendendo uma caneca. O potencial de transformar a vida daquela pessoa. Exatamente. Então, é isso. Esse eu acho que é uma das visões sensacionais quando você consegue trazer para o time de vendas, que é o impacto do seu resultado. Exato. É isso. Eu tenho muitos anos que eu estou no segmento de educação também, e toda vez que eu paro para olhar a quantidade de pessoas que eu já ajudei a ingressar na educação superior e que ajudou a mudar a vida da pessoa. Muitas vezes você mudou o futuro daquela pessoa. Da família inteira. Da família inteira. Tem famílias que às vezes a gente matricula que, você mudou a vida da pessoa, o caminho, a jornada que ela ia... Talvez ela iria por um lado ruim, que você ajudou ela a colocar num lado bom. Então eu acho que quando você enxerga esse propósito no trabalho, eu acho que até a comissão se torna uma consequência disso. Porque você vai entregar um resultado fantástico, de qualquer maneira. Porque você vai falar, cara, esse mês eu mudei a vida de mais 50.
Fiz 50 matrículas, eu mudei o rumo de 50 caboclos aqui. E não tem problema nenhum ser bem remunerado por isso, né? Não. Pelo Tá contrário. tudo certo, né? Você tá mudando a vida, mas você tem um incentivo para isso. Aí Exatamente. você tem... É a consequência, né? É a perfeito. consequência positiva. E o que seria um erro inadmissível para vocês num time de vendas? Nossa, difícil essa, hein? Eu acho que não entender o cliente. Eu acho que hoje, para mim, esse é um erro grave. É vender para ele o que ele não quer comprar. E acontece. Perfeito. Tem vendedor que desvende. Eu já lidei com muito vendedor assim, que é capaz de desvender. Então eu acho que Eu também já. a pessoa chega lá pronta para É o comprar. desvendedor. E ele Você quer comprar isso? Eu o zagueiro cabeceia para dentro do gol, né? É Isso isso, é desvendedor. Eu acho que esse é o principal erro. Se você não tiver tempo ali para... Assim como o principal erro do líder hoje, para mim, ele não escutar o colaborador dele, não identificar o porquê que ele está ali, qual que é o propósito dele, que foi o que o Fernando falou. O vendedor não entender o cliente, não tem como, né? Às E vezes aí ele tá tudo. tão focado em seguir um script ou talvez algum processo que ele já tem lá que ele não para escutar primeiro, né? O que essa... Exato. E acontece muito, tá? Às vezes, eu já tive uma experiência de comprar um carro e a pessoa me apresentar um monte de carro sedã e eu não tenho nem interesse em carro sedã. Primeiro porque não tem filho, não tem família. E saí da loja querendo comprar, mas fui embora. Porque realmente... E o sedã é porque estava de promoção e ele precisava vender para bater a meta dele. E aí, tchau. Então, eu acho que hoje o principal erro da venda. Eu acho que é isso. Boa, Fernando. Olha, inadmissível seriam tudo que está relacionado ao mundo ético, né? Uma fraude, por exemplo. Isso a gente tem que cuidar desse aspecto. Agora, erros que são graves, como a Vanessa colocou, eu considero na gravidade, é isso, né? Você prometer algo que não é aquilo que está na proposta de valor que você está oferecendo, né? Você não pode dizer isso para fechar a venda. Olha, isso aqui você vai ter isso, você vai prometer alguma coisa. Mas eu acho que nos demais, que são erros, né, do dia a dia, do cotidiano, são erros passíveis de desenvolvimento, né? Desenvolver pessoas é menos custoso ser recontratado. Você contrata, começa a jornada, fica, e se você ser intolerante, né, toda vez que ele não está performando, você sempre não vai ter um time, né, coeso, com consistência, com experiência para você fazer com que as pessoas tenham autonomia. Se fala em 9 a 12 meses, né, que você perde quando você contrata errado, Exato. né? Porque é um tempo para você contratar, um tempo para você ver se aquela pessoa vai rampar ou não, e depois mais um tempo para você contratar Pois, de se novo. não funciona isso, E você aí... vai desligar e vai começar do zero com alguém. Então é melhor assim realmente ver o que a gente consegue fazer para recuperar, né? Boa, mais uma pergunta de corte rápido aqui, né? Qual que é a métrica que vocês olham todo dia? Pelo menos uma métrica, aquela métrica principal, assim, da área comercial. Eu olho muito conversão, né? Qual é a taxa de conversão que a gente tá, mas mais do que isso, quanto falta para a gente chegar no resultado final do mês. Então nós mandamos todos os dias como nós estamos e o quanto que falta para chegar no resultado do mês. E aí a gente divide isso por dia. Então, galera, hoje nós precisamos fazer X matrículas, né? X vendas. É a métrica que a gente olha diariamente. Tive um diretor que falava, né? Que pra você poder matar um gorila, você fatia ele, né? Você vai... Exato. Tudo, até para Sem perder engolir ele, peso, né? Então, gente. assim, Se alguém falar que você tem que perder 20 quilos, desastre. Se alguém te mas falar, foi- não, é só 3 por semana, muda tudo. Né? Então, sei lá, 3 por fatia mês, aquela né? meta pelo dia ali e Muda vai tudo, acompanhando, eu acho né? que Dia a dia. É isso, muito mais fácil. Não, sim, eu acho que a conversão, a taxa de conversão diário, né? Como é que a gente está indo, o que a gente tem no nosso pipeline, no forecast de vendas, a gente olha a nossa previsibilidade de meta e quanto a gente entregou e quando a gente não entrega, olhar, então, por que não entregou? A ideia do Sherlock Holmes, né? Não deu certo por quê? O Amir Klink, uma das falas dele, que ele falou que o problema do barco afundar não é a grande buraco, né? Só aquela pequena fissura que apareceu ali no início, que você não cuidou e é ela que vai virar o problema para você no futuro. Então, acho que é o dia a dia, né? Fazer a gestão dia a dia mesmo. Legal. Só última pergunta, só para a gente fechar aí. Eu queria escutar de cada um de vocês, começando pela Vanessa, se fosse para você deixar um conselho para quem está assistindo esse podcast, qual que seria o seu conselho para as instituições de ensino aí, para tanto fortalecer sua marca cada vez mais e conseguir captar mais alunos? Qual conselho você daria para essas instituições? Eu vou dar um conselho muito clichê. Eu acho que não serve só para as vendas, acho que serve sim para a vida. Falar a verdade para o cliente. Por mais que você tenha um problemão com aquela venda, por mais que você deixe de faturar
X mil reais, milhões. Eu acho que o cliente ele tem que saber sempre o que está rolando ali e tem que saber a verdade. Várias vezes a gente precisa fazer, por exemplo, uma mudança de professor, mudança de grade e tudo, e às vezes o meu time quer falar outra coisa, né? Não, vamos falar que aumentou a demanda, que a gente tem que mudar de sala e tal. Quer falar outra coisa? Eu falo, não, nós vamos falar a verdade. Ó, a gente está passando por uma reestruturação de professores e, por conta disso, a sua turma vai precisar de mais uma semana para iniciar. Quando você fala a verdade para o cliente, acontece duas coisas. Você ganha confiança e isso não deixa você inventar uma nova mentira. Você meio que dá um atalho ali, né? Porque cada vez que você faz uma coisa, mente, né? Ou inventa alguma coisa, aparece outra e depois outra e depois outra, né? Então eu acho que é muito mais fácil, gera credibilidade. Às vezes você pode até perder, não vou falar que a gente não perde, não. Mas é o melhor caminho, assim. Não só para a área de vendas, mas acho que para tudo na vida, né? Fala logo a real o que está acontecendo. E aguenta as consequências, que é mais fácil. Boa dica, Vanessa. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Sim, eu acho que a dica que eu daria para as instituições é o seguinte. As instituições de ensino, geralmente elas nascem dos acadêmicos, né? Que acreditam que a forma que eles pensam os cursos, a experiência que eu acho que tem um valor grande. Mas eu não vejo que está na história das instituições de ensino pensar em marketing e vendas. Olhar a educação também como um produto. Não deixa de ser um produto que você vai consumir, é um serviço que você vai consumir. E se você não transmite essa experiência para o seu cliente, essa forma que o seu produto está posicionado, porque o aluno também que quer cursar aquela faculdade, aquela instituição, ele quer ter orgulho de dizer, eu estudei em tal formação. Por exemplo, eu tenho formação, já fiz uma formação na Getúlio Vargas. Todo mundo sabe quem é Getúlio Vargas, porque tem um posicionamento de marca. O Senai é a mesma coisa, o Senac é a mesma coisa. E eu acho que muitas instituições não veem isso como uma ferramenta importante, estratégica para os seus negócios, né? Então, essa fica a minha dica. Boa. Eu tenho uma dica também, Thiago. Acho que a melhor dica é contratem a Conteúdo Edu, né? Acho que assim, a melhor dica para a sua instituição de ensino sempre vai ser essa, né? Mas, gente, queria agradecer vocês aqui pela presença. A gente está encerrando aqui agora esse papo de hoje. Esse foi mais um Sedu Talks, né? Então é um podcast onde a gente une, né, a estratégia, né, de marketing e vendas aqui. E agradecer muito a presença de vocês. E é isso, né, Thiago? Muito obrigado por terem aceitado o convite. Eu sei que é a correria de todo mundo. De conseguir tirar esse tempo para poder vir. E assim, eu até estava comentando aqui com o Teixeira nos bastidores, porque assim, se deixar aqui é um bate-papo que vai 2-3 horas. Porque junta aqui... O Teixeira, apesar de hoje não estar diretamente com vendas, mas já teve muitos anos na área comercial também, então junta 4 vendedores aqui, a gente vai aí horas falando sobre, trocando figurinha, acho que tem muita figurinha para trocar. Então, muito obrigado aí, obrigado por terem aceitado o convite e espero aí que a gente tenha novas oportunidades até de falar sobre outros temas aí. Acho que a gente tem até mais produtos que a gente pode inclusive aprofundar para poder falar numa próxima oportunidade. Obrigada, viu, gente? Parabéns pelo quadro. Acho que é bacana ter pessoas que se preocupam com isso, né? Todo dia a gente tem um aprendizado e ter um podcast voltado para essa área é fundamental. Acho que hoje a gente não tem tantos assim focado em marketing comercial, trabalhar junto e voltado para a educação. Então, foi um presente. Obrigada. Legal, Thiago, Lucas e Vanessa, obrigado aí pela oportunidade. Foi bacana aí o bate-papo. Passou rápido, né? Passou rápido. O assunto foi legal a gente ter tratado. E parabéns aí pela iniciativa. Espero ter contribuído. Valeu, obrigado, gente, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.